Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você possa receber futuras notificações. Beleza? Bom, o título que eu coloquei aí é bem a calhar, vem bem a calhar em função do momento que a gente vive na realidade da igreja e até em relação à própria sociedade que a gente vive. Mas deixa eu ler um texto para vocês que está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, que diz o seguinte: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E aí ele dá uma descrição aqui. Bom, Paulo, ele, aconselhando Timóteo, ele diz que o Espírito e o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, né, muitos apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores, né? Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma realidade muito cruel, até em relação ao problema que nós estamos vivendo dessa guerra cultural, essa guerra ideológica que muitas pessoas não estão se percebendo. Nosso país está se transformando, tendo uma revolução, né, onde uma estrutura de governo, um regime está sendo implantado a força, e a igreja ela será engolida por isso se ela não se posicionar e não entender o processo que nós estamos vivendo. E o que isso tem a ver? Então, ao invés de nós termos uma base teológica e primarmos por isso, nós estamos cedendo a muitas coisas que não têm nada a ver com o evangelho. E como diz Paul Washer, se Cristo não for suficiente para convencer as pessoas a estarem na igreja, então nada mais é. E aí tem sola escritura, sola fé, e assim, que são as 5 solas, né, da igreja. Nós deveremos reafirmar isso e nos reposicionarmos em relação a isso, para que a gente possa se contrapor ao tempo que nós estamos vivendo. Vivemos uma guerra ideológica, vivemos uma guerra cultural, e nós estamos cedendo e permitindo que essas coisas influenciem a igreja, ao invés da igreja influenciá-las. Eu quero dar 3 pequenos exemplos. Primeiro, há uma discussão muito grande sobre o filme da Barbie, né? E a faixa etária é de 12 anos, não é um filme para criança. E tem ali muita questão ideológica, muita questão identitária, né? Inclusive, eu quero compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Que uma psicóloga, inclusive nos Estados Unidos, ela fala exatamente sobre isso, né? Em que ela faz uma colocação, ela ia assistir com suas amigas, mas quando ela percebeu que o filme ela tinha essa faixa etária, ela preferiu como é que se diz? Assistir mais aquele filme, porque ela percebeu e ela foi atrás, foi se informar. Tinha muitas dessas questões que eu estou falando para vocês aqui. E o que acontece? Uma igreja brasileira muito conhecida, não vou citar o nome, por uma questão ética e também, enfim, também não dá ibope, ela fez o culto Barbie, né? Camiseta, uma série de coisas. Quer dizer, ao invés de se contrapor a esse identitarismo, todas essas questões que, inclusive, ela influencia negativamente as pessoas, eles usam desse artifício para poder, entre aspas, alcançar mais pessoas. E aí, dentro desse contexto, nós temos uma igreja nos Estados Unidos chamada Life Church, que é uma igreja muito grande nos Estados Unidos, onde ela transformou todo o contexto da sua igreja numa temática de Star Wars. Então a pessoa entra na igreja e ela já dá de cara com venda de souvenirs, uma série de coisas, e
e todo o contexto, toda a entrada, a temática, o próprio nave do templo tem toda uma temática voltada para Star Wars, que seria também uma forma de atrair as pessoas para que pudessem estar presentes na igreja. A grande questão que eu fico me questionando é: será que Cristo ele se contentaria com isso? Porque, como diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 23, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se ele me ouvir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E eu sempre costumo mostrar para as pessoas que esse texto é dito para uma igreja, né? E Cristo está deixando claro que ele está do lado de fora. Ele está batendo a porta. Então, muito do que nós estamos fazendo, onde Cristo está? Onde que Cristo está atrelado a todo esse contexto de coisa, né? Então, eu fico me questionando, e aí eu imagino Paulo vendo todo esse contexto de situação e tentando entender o que estão querendo fazer, né, com relação à igreja, quando traz todas essas realidades para dentro dela. Então, eu estou compartilhando a tela aí com vocês, para que vocês possam ver a questão do culto Barbie que eu comentei com vocês, né? E tá aqui, ó. Veja só. E a psicóloga, ela fala dessa questão do culto, né? E ela descreve, e a igreja é uma igreja muito conhecida no Brasil. E aí, nós temos também a questão que já é uma outra situação dessa pregadora Vitória Souza. Ela esteve num aniversário de um casal homoafetivo, né? E a impressão que se dá, e algumas pessoas levantam essa questão, que parece que ela recebeu para poder estar lá. Então, aí, pagando mal, pagando bem que mal tem, como diz o ditado, né? Mas o que eu quero dizer, e aí eu entro com a temática, com o que está sendo dito aí inicialmente, o título, né? Fuja dos profetas do Pix. Eu vi situações e me deparei com situações que pessoas vieram me questionar, que estavam ouvindo uma programação numa rádio e o pastor falou assim, manda o WhatsApp, e a pessoa mandou o WhatsApp e tal, e falou assim, olha, se você fizer um Pix, eu vou te mandar para um grupo e aí você vai receber uma revelação de Deus. Amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, fuja disso. Você quer ouvir Deus falar? Você quer que Deus fale com você? Abra a tua Bíblia e peça, Espírito Santo, fala comigo. Se você tem dificuldade, pega uma concordância bíblica, vá no Google, textos que falam sobre tal coisa, textos que falam sobre sofrimento, textos que falam sobre a diversidade. Lá vai ter uma relação, é tudo muito mais fácil hoje, não é como antigamente. Eu vejo pessoas e o duro disso tudo, que nós que tentamos levar o evangelho a sério, de uma forma contundente, de uma forma clara, de uma forma bíblica, nós temos uma dificuldade muito grande, porque essas pessoas elas têm um alcance inimaginável, alguns com 2, 3, 10 milhões de pessoas de seguidores, e estão influenciando toda uma geração de pessoas com o falso evangelho. E aí, é revelação atrás de revelação, Deus está me mostrando, faço Pix. E aí você faz uma conta rápida, né? E às vezes eles determinam valores. E aí você faz uma conta rápida, você vai lá na live da pessoa, tem 7, 10, 20, às vezes 40 mil pessoas. Se cada um der R$1, são 40 mil reais. Para falar algo que não é da parte de Deus. E aí eu fico vendo essa pregadora e ela trouxe revelação, e falando, em nenhum momento falou de arrependimento, porque evangelho é arrependimento, evangelho é transformação de vida. Enquanto nós vemos um pastor que a minha esposa tem citado muito ele para mim, que é um ex-travesti, que chegou, ele veio a se casar, tem ajudado muitos travestis a voltarem à normalidade, né? Tem buscado meios para pagar as operações de
de readaptação do corpo dessas pessoas, aí a gente vê essa outra questão, onde não há arrependimento, e ele deixa muito claro que as pessoas têm que se arrepender dos seus pecados. Então, nós olhamos para essa situação, e por isso que o texto aqui está dizendo, ouvirão espíritos enganadores e ensinos de demônios. Os ensinos de demônios estão sendo colocados dentro da própria casa de Deus, dentro da igreja. Nós temos que refutar isso, porque na teologia isso chama-se... meu Deus do céu, esqueci o nome agora. Apologética. É uma doutrina bíblica em que nós defendemos a fé e refutamos os falsos ensinos. E aí diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a mente cauterizada, a própria mente cauterizada, a própria consciência. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas mesmas estão no engano. Umas estão no engano, outras estão agindo de má fé, lesando pessoas, enganando pessoas e vivendo uma vida nababesca. Esses dias eu vi um que se diz profeta comprando um Porsche e que ia destravar. Amado, você quer destravar? Acorde, vá trabalhar, peça a bênção de Deus, mas fuja dessas coisas, porque um momento ou outro você vai se frustrar, e é por isso que tem muita gente frustrada com a igreja. É por isso que tem muita gente que se sente enganada, frustrada e que não quer mais saber de igreja. Então, quando chega alguém, como muitos pregadores ainda existem, que falam, pregam a mensagem do evangelho, que fala sobre pecado, que fala sobre arrependimento, não, isso eu não quero ouvir. E aí o que acontece? Essas igrejas grandes pintam a parede de preto, tem um bom recurso financeiro, abre uma mega igreja, só que está cheio de gente de outras igrejas. Porque, de repente, tem um evangelho mais fácil, mais fácil de se digerir. E aí, para finalizar, eu quero que você lembre-se de Acabe. Acabe, quando Josafá foi para uma guerra com ele, que Acabe convida para que Josafá vá com ele, e todos os profetas de Acabe dizia que ele iria para a guerra e ele iria vencer. E aí Josafá, creio que pelo Espírito Santo, disse, você não tem nenhum outro profeta aí que diga alguma coisa diferente? Ele falou, tem um aí que sempre fala contra mim. E aí ele chama esse profeta e diz assim, e esse profeta assim, olha, com certeza você vai morrer na guerra. Ele chega, numa das versões, chega a bater no profeta, e o profeta sabiamente fala assim, só diga, se eu não for o profeta de Deus, você voltará, mas se você não voltar, permita que eu fique livre. Né? E ele disse assim, seja feito. E ele se disfarçou no meio da guerra para tentar fugir da morte que foi dita da parte de Deus pelo profeta. Mas só que eles descobriram e acabaram matando, e Acabe veio a falecer. Então, não vá atrás do que você quer ouvir. Vá atrás da pregação genuína da palavra de Deus. E a palavra de Deus muitas vezes vai ser confrontadora. Ela vai mostrar para você coisas que você não quer ouvir. Ela vai confrontar o seu ego, o seu eu, e vai te chamar ao arrependimento. Evangelho é transformação, é mudança de vida. É uma nova vida em Cristo. E nós precisamos entender isso. Mas precisamos combater esses falsos ensinos para que a gente volte à simplicidade, mas principalmente à autoridade da palavra de Deus. Pense nisso. Deus abençoe você.